Olá pessoal, tudo bem? Paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre as leituras deste domingo, quinto domingo da Páscoa, dia 18 de maio. Então, se você é novo aqui, então nos segue, também partilhe esse vídeo. E você quiser apoiar esse trabalho, as vocações capuchinhas está aqui embaixo, né? O Pix da nossa província para ajudar a formação e também o apoiar este canal aqui. E nós temos um grupo de leitura de obras teológicas. Se você estiver interessado, envie um e-mail para mim ou deixa aqui na mensagem. Vamos conversar, ou pode meu Instagram para você fazer parte desse grupo de leitura de obras teológicas. Neste mês de maio vamos ler Von Balthasar, um pequeno livreto sobre Maria. Muito bem, vamos lá. Quinto domingo da Páscoa. Então, primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 21 ao 27. Vai dizer o texto: Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade, com orações e jejuns. Eles os confiavam ao Senhor em quem havia acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para a Itália. Dali desembarcaram para Antioquia, de onde saíram entregues à graça de Deus, para o trabalho que havia realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, nesse tempo pascal, né, tem o relato destes primeiros discípulos na construção das comunidades. Hoje nós temos Paulo e Barnabé vigorosos em realizar a missão em várias cidades daquela região e passa uma vez, funda, depois volta, reforçando aqueles que se voltavam, se convertiam ao Senhor e encorajavam. Então eram fiéis em sua missão. E convidaram, olha, permanecei firmes. É verdade que devemos passar, e se devemos aqui, a gente deve entender que são os desafios de ser seguidores de Cristo neste mundo, né? Não é que está pronto o sofrimento para a gente encarar ele, né? Não é que é dado pronto, mas vão aparecendo eles, né? Vão aparecendo, a vida vai nos impondo, a sociedade que não aceita Cristo vai impondo. Então, quem quer seguir ao Senhor, tome a sua cruz, né? E siga-me. É preciso que passemos por muitos sofrimentos, mas persevere. Aquele que persevera, mesmo ali no sofrimento, não é que a gente vai buscar o sofrimento, né? Eles vão aparecer. É amadurecido por esse próprio processo de passar pelo sofrimento. Uma fé que é testada, uma fé que é lapidada pelas situações da vida. E é interessante também que eles designam, né, presbítero, ou seja, Paulo e Barnabé como lideranças dessas comunidades, também vão fundando lideranças, né? E é interessante também observar nessa leitura que eles contam à comunidade, quando eles voltam, como que Deus, né, agiu, né, eles agiram em nome de Deus e Deus agiu por eles. Quando eles voltam para Antioquia e contam para a comunidade, olha, nós pregamos, Deus realizou isto e aquilo. Aqui talvez venha a pergunta, o trabalho é nosso ou é de Deus? Nós somos ministros de Deus, não é verdade? E os desafios da comunidade e da igreja vão existir, né?
E nós, como ministros, somos instrumentos da graça de Deus. Quando eu falo nós, ministros, estou falando de forma bem ampla, não estou falando só de religioso, ou de padre, ou de irmãs. Eu estou falando todos aqueles que trabalham nas comunidades, catequistas, ministros, né, quem toca está aí na missa tocando, as equipes de música, também aqueles que trabalham com as obras sociais, aqueles que ingressam nos movimentos em defesa da vida. Então tudo aí está envolvido nessa questão do trabalho de Deus, sendo o instrumento de Deus onde ele e ela se encontram. Muito bem, a segunda leitura, Apocalipse 21, de 1 a 5. Eu, João, vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o meu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Depois ele me disse: Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, a partir de Cristo, ele veio até nós, o Verbo de Deus, encarnou, acampou entre nós, se fez presente, assumiu a nossa condição, começou o novo céu e a nova terra. Então, com o toque de Deus na criação, quando ele assume a nossa condição, começa um novo céu e uma nova terra, porque foi aberta de novo a porta para Deus, por meio de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pois bem, o mar já não existe mais. Aqui a imagem do mar, nessa leitura do livro do Apocalipse, o mar às vezes representa todos os perigos possíveis, né? Então, vocês lembram aí que nas navegações antigas, né? Então, se desenhavam monstros marinhos. Aqui também, nessa época, tem essa concepção. Então, debaixo dessas águas escondem monstros marinhos, perigos terríveis. Então, o mar representa também este mal, né? Mas, com a vinda de Cristo e a fundação de sua igreja, o mal já não prevalece, não pode prevalecer sobre ela. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém. Aqui a gente lembra que refere-se a esse novo povo de Deus. Agora em Cristo, ele, o primogênito de muitos irmãos, primeiro ele, a cabeça, e depois todos nós, em direção à ressurreição. Então a igreja é a imagem dessa mulher, dessa esposa que se enfeita, que se prepara para receber o seu esposo, que é Cristo. Vamos lembrar disso. Então, quando você realizar a leitura de novo, você lê pensando assim, né? A Nova Jerusalém, esse povo escolhido em Cristo Jesus. Então, essa esposa que é a igreja, que é enfeitada, que deve se preparar cada vez mais para fazer este encontro com Deus. É este o lugar, a morada de Deus entre os homens. Entre os homens. Estamos estudando lá no grupo, né, de leituras teológicas. Depois, se você quiser fazer parte, fale comigo no Instagram, acho que é mais fácil, né? Frei Edson Matias, você vai me encontrar, para você estudar um pouco de Von Balthasar. Nós estamos estudando esse grande teólogo do século passado, e ele faz uma leitura muito bonita, né, da mulher do Apocalipse, ali do capítulo 12. Deus vai morar no meio deles. Deus acampa. A igreja, como sacramento de Deus, é sacramento de Deus neste mundo, e Deus está conosco, está no meio do seu povo. E aqui também existe essa promessa futura. Fala-se do tempo como nós, igreja peregrinas, mas também fala dessa igreja gloriosa, que é para onde que nós vamos. Enquanto somos peregrinos, lutamos, e Deus se faz presente na ação da sua igreja.
tem transfigurações, tem transformações, mas não ainda definitivamente, não plenamente ainda, mas como desenvolvimento, processo e destino nosso é a ressurreição. Então, antes disso, como processo, como caminho, mas sempre em direção à ressurreição. Então, tempo oportuno, né? um tempo que também está presente a questão do escatológico, ou seja, está desdobrando, está pouco a pouco sendo revelado aquilo que nós seremos. Ainda não se revelou plenamente, mas está se revelando neste tempo oportuno da igreja peregrina. Deus fala por meio dela, no meio dela. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Então sempre renova no seu poder amoroso, misericordioso. E abrimos a ele, não é? É assim. Então, na nossa vida, os nossos desafios, altos e baixos, né, lutas para formar a comunidade, para formar a igreja doméstica, a família. Se aparecem essas lutas, né, lembre-se, faço nova todas as coisas. Persevere, como diz a primeira leitura, seja perseverante. E que, às vezes, é necessário lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, né? Então, confiantes, vamos seguir. Evangelho, João, capítulo 13. Aí, versículo 31 ao 33, depois 34 a 35, tem um pedacinho aí do 33, né? Que fica de fora. Vai dizer o texto. Depois que Jesus saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, amai-vos uns aos outros. Se a gente parar aí, amai-vos uns aos outros, aqui nós vamos ter uma dificuldade, né? No sentido assim que é preciso a gente ler o pedacinho do próprio versículo, da próxima frase. Amai-vos uns aos outros apenas com o nosso esforço, achando que nós conseguimos por nós mesmos. Vamos lembrar da primeira leitura, né? Deus realizou por nós, né? Barnabé e Paulo estão dizendo, estamos fazendo a missão e olha só o que Deus fez. Aqui também é algo semelhante. A gente não consegue amar como convém as pessoas. Não é assim na sua vida? Sejamos sinceros, né? Não podemos aqui esconder ou fingir que a gente gosta de todo mundo, que todo mundo é maravilhoso, né? Nesse sentido de agradar a nós. Aqui tem que ter o passo seguinte. Amai-vos uns aos outros é um mandamento que Deus está nos dando, né? Do modo que eu amo, né? Então, é o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então não é o nosso modelo de amor, é o modelo de Cristo. É ele, é aquela forma de amor. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha o amor. Seus inimigos, o crucificando, ele pede perdão a eles. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus está amando-os. Então, o que acontece não é só o agradável. E por vezes, o nosso amor apenas baseado no agradável é extremamente limitado, né? É ótimo que a gente ame quem a gente gosta, né? Tá tudo certo, né? Não tem algo aí errado, mas Deus nos chama a dar um passo a mais. Amar como eu vos amo. Então este é o modelo, esse é o parâmetro. Não podemos esquecer. Isso é um perigo na nossa caminhada cristã, da gente querer construir comunidades ou famílias que
que simplesmente dê certinho, sabe? Só nessa primeira forma de amor, só na forma de agradável. Aqui nós temos que entender que este amor é dentro de uma missão que Cristo nos convoca e convoca todos os batizados. É preciso levar esse amor a todas as pessoas. E aí todas as pessoas tá incluída aquelas que eu não gosto, ou que são pessoas que fizeram mal para mim, né? É lógico que nós não somos obrigados a ficar perto de quem às vezes fez coisas terríveis conosco, né? Aí não, aí seria loucura na nossa cabeça. Mas é preciso a gente entender que essas pessoas também são filhas de Deus, às vezes são pessoas doentes, né, psicologicamente falando, às vezes são pessoas que têm alguma deficiência séria, às vezes também tem até sociopatas, né, neste meio, que a gente sabe, é coisa bem complicada. Mas também são filhos de Deus, né? Por isso que o cristão ele jamais é a favor de tortura, pena de morte. Então, se qualquer cristão ele fala que tem que bater, tem que matar, tem que prender nesse sentido de tortura, ele não é exatamente cristão. É lógico que quem comete erro precisa pagar, né? No sentido que nós vivemos em sociedade. Se cometer um erro, lógico, a justiça, a pessoa tem que ser presa, né? Tem que pagar pelo que fez. Agora a morte não cabe, né? Aí não cabe. Estou dando esse exemplo para a gente entender como que esse amor do Senhor é exigente, porque também refere ao amor aos inimigos, né? Aqueles que não gostamos, que fantasiamos vingança aqui, né? Por isso que tereis sofrimentos na vida, né? Esse é o convite que o Senhor nos faz. Convite não, né? Uma convocação. Faz isso se vocês quiserem. Não, olha, não é bem assim, né? O batizado, ele é obrigado pelo amor, né? Se Deus nos ama e ama a todos, e Deus quer a salvação de todos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar uns aos outros, de acordo com a forma que eu amei vocês. Neste modelo, neste exemplo, se vocês fazem isto, o que vai acontecer? Todos conhecerão que sois meus discípulos. Testemunha. Aqui o testemunho, que uma palavra muito presente nos textos joaninos. Sereis minhas testemunhas, porque vive concretamente o amor de Deus. De forma concreta. O que adianta dizer que ama a Deus, mas não ama o próximo? É mentiroso, né? Se a gente ouve a palavra de Deus, participa da celebração eucarística, recebe o pão consagrado e odiamos e tramamos o mal contra as pessoas, somos mentirosos e não estamos no amor de Deus. Nisso todos vós conhecerão que sois meus discípulos. Coisa bonita, né? É essa Jerusalém, né? Tem aí Jerusalém, a novo povo de Deus, a igreja de Deus, que tem aí no seu centro o Cordeiro. Ela dá esse testemunho e é Deus mesmo que realiza suas obras a partir de nós. Coisa bonita, né? Recebemos a palavra de Deus, recebemos o pão consagrado para nos tornarmos testemunhas concretas, né? Não de testemunha, eu quero dar um testemunho, né? É muito mais do que isto. Na realidade, o testemunho é com a vida. Lembrar de São Francisco de novo, né? Eu digo aqui sempre, Francisco dizia a seus irmãos assim, olha, às vezes vamos usar as palavras para pregar, mas o mais importante é ser testemunha. O testemunho da união dos irmãos, dos cristãos, que fermenta a massa. A gente precisa pensar e refletir bastante sobre isso, porque isso é a revelação do amor de Deus. Olha, veja como eles se amam, né? Esse é o espanto daqueles que ainda não tinham adentrado na fé, né? Quando os discípulos, os apóstolos estavam fundando as igrejas. Olha como eles vivem. Nossa, eu quero também viver daquela forma, né? E aí muitos se voltavam para o caminho de Jesus Cristo. Muito bem, espero que tenha te ajudado. Lembrar sempre, gente, faça a sua meditação antes de ir para a celebração eucarística, tá? Faça isso, você vai ver a diferença. Se você já faz, permanece firme, tá?
Não deixe que as preocupações da vida, ou as distrações acabem deixando você anêmico, que você desista disso. Não, permaneça firme. E se você ainda não faz, ou faz de vez em quando, pega firme, recomece, tome, faça, né? Para que você chegue já assim, vamos dizer, com a palavra mais ruminada. E aí a homilia lá do padre vai te ajudar a acrescentar alguns elementos, né? E aí isso pode fazer você crescer mais na fé. Lembre-se da nossa responsabilidade de batizados, né? Somos responsáveis pelo nosso caminho, né? Tudo bem, se você quer contribuir com esse canal, está os dados embaixo, e também para as vocações franciscanas capuchinhas. Gente, prazer, que você tenha uma boa celebração, reze por mim e vamos seguir nesta caminhada de igreja peregrina. Abraço, Deus te abençoe.